Boa noite, meus irmãos, meus amigos diletos. Mais uma vez estou aqui diante de vocês, posto que me é renovado o privilégio de pensarmos juntos sobre as verdades eternas que estão contidas na Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Essa semana, lendo a Bíblia, eu me deparei com o texto no livro de Êxodo, capítulo 14, o verso 13, que diz: acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará. Poucos textos traz esta admoestação com o verbo acalmar, que chamou a atenção. Em seguida, eu li no Salmo 40, o verso 1, que diz exatamente assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Diante desses dois textos, eu me propus a conversar com vocês, a convidar vocês para pensarmos juntos sobre esse tema. Tenha calma, espere no Senhor. Pois bem, parte dos estudiosos da psique humana diz que a depressão é o mal do século. Eu não os contesto. Muito pelo contrário. Do ponto de vista da medicina, creio mesmo que estejam certos. Um dos fatores que coopera com a depressão é justamente a ansiedade. Seus sintomas são as aflições, as angústias, perturbação do espírito causado pela incerteza ou em relação a qualquer perigo. Grande parte disso é consequência de uma demanda excessiva de exigências pragmáticas que se autodenomina geração Y, ou geração do milênio, ou ainda geração internet. A Bíblia Sagrada, que registra as palavras do Senhor Jesus Cristo, ela nos recomenda, através do evangelista Mateus, no capítulo 6, verso 34, a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Creio que este mandamento é um desafio e tanto para nós, pois os dias são maus. O livro dos Salmos está repleto de orações ansiosas pelo socorro divino. A confiança na sabedoria de Deus sempre foi o conforto para estes homens em tempos de crise. O exemplo está no Salmo 121, verso 1. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Muitas vezes não há o que fazer, senão ter calma e esperar o milagre. Charles Haddon Spurgeon, pregador batista reformado de nacionalidade inglesa no século XIX, cuja excelência na pregação das escrituras bíblicas lhe deu o título de o príncipe dos pregadores e o último dos puritanos, certa ocasião disse que às vezes a melhor coisa que um homem com problemas pode fazer é simplesmente nada fazer, mas deixar tudo nas mãos de Deus, pois assim está escrito: acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará. Muitos são os fatores que podem trazer ansiedade ao nosso coração. São tarefas importantes que precisam ser desempenhadas, desafios e oportunidades, a espera de uma notícia, etc. Algumas coisas estão sob o nosso alcance e assim devemos cooperar para que se concretize. Entretanto, os piores e mais graves problemas não estão à altura do nosso entendimento para poder resolvê-los.
Em momentos tais, nossa oração deve ser a do salmista, no capítulo 33, verso 20. Minha alma espera do Senhor, nosso auxílio e nosso escudo. Ainda que o raciocínio lógico deponha contra e os fatores do que deveria ser justo, mas não é, prevaleçam em parte, ainda assim, podemos, como nos recomenda o Salmo 37, verso 7, descansar no Senhor e esperar nele, não se irritando por causa do que leva a cabo os maus desígnios. Certo pregador contou uma ilustração muito interessante. Veja, certa vez, Deus pediu a um homem que empurrasse uma grande pedra. Depois de muito tempo, o homem se cansou devido ao peso da pedra e por não ter conseguido movimentá-la. Então voltou-se a Deus e disse: Senhor, estou triste e desanimado, pois não consigo mover essa pedra do lugar. O Senhor, então, voltou-se para ele e disse: Mas filho, eu disse a você para empurrar a pedra, não lhe pedi para movimentá-la. Olha como seus braços estão mais fortes. Olha como seus músculos cresceram. Isso nos ilustra o trabalho que Deus tem feito em nosso coração. Pois conforme Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Até a lagarta tem o seu tempo de casulo antes de se erguer através da metamorfose e mostrar-se como uma linda borboleta. Então, tenha calma. Por que toda essa agitação em fazer as coisas do seu jeito? Precisamos de 9 meses para nos formar dentro do ventre da nossa mãe para poder vir ao mundo. Há o tempo certo para cada uma das nossas atividades. Não nos esqueçamos do que diz a palavra de Deus. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de namorar, há o tempo de trabalhar. A maturidade antecede um casamento saudável. Também existe o tempo certo para casar-se. Descansar, meus amados irmãos, é deleitar-se no Senhor. Assim como o profeta Isaías, no capítulo 26, verso 9, nos diz: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultemos e nos alegremos. Sim, precisamos entender que Deus está na eternidade, onde não existe dia, não existem meses e anos. E nós estamos presos em um tempo constituído de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Nosso olhar se restringe à perspectiva do hoje. Mas Deus olha pela ótica da eternidade, pois está escrito na segunda epístola do apóstolo Pedro, do capítulo 3, verso 8, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não tem jeito. O negócio é esperar pacientemente no Senhor, sabendo que,
Como nos diz o profeta Isaías, no capítulo 33, verso 2, ele é o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo de angústia. Aleluia! Em tempos de dúvidas sobre o que fazer, quando assim nos deleitamos em Deus e no temor que temos em escolher pelo que lhe agrada, misteriosamente o Senhor nos conduz através de nossas decisões rumo ao caminho que é bom, perfeito e agradável. A respeito, disse Agostinho, pois o Todo-Poderoso impele nas profundezas do ser de cada homem a sua vontade, de modo que por essa livre agência concretize tudo o que deseja operar por meio deles. O povo de Israel estava sendo conduzido por Moisés para fora do território egípcio depois de um cativeiro de 430 anos, quase meio milênio. Mesmo apesar dos grandes feitos de Deus, Israel se desespera, se inquieta e murmura ante a perseguição de Faraó e do seu exército. Naquela situação desesperadora e sem saída, o Senhor entra com a única saída impensável. Ele abre o mar. O nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus, amados, é Deus de maravilhas. Deus de saídas inesperadas. Deus de impossíveis e de impensáveis soluções. Tudo o que precisamos é ter calma, crer e confiar. O resto é com Ele. Precisamos rejeitar e repreender este medo que nos tem paralisado. E paralisando-nos, nos faz impedidos de que alcancemos as nossas vitórias. Há muito cristão amedrontado numa vida de derrota por falta de uma atitude de ousadia. O Espírito que está em nós é o Espírito de amor, de poder e de moderação. Precisamos aprender a nos aquietar diante de Deus, isto é, de ter sensibilidade espiritual para saber a hora do agir de Deus. Precisamos aprender a controlar a língua e conter a nossa voz de murmuração, porque isso tem atrapalhado as nossas vitórias, oferecido ao nosso inimigo grande arma contra nós e impedido a manifestação do sobrenatural de Deus a nosso favor. Precisamos aprender a marchar como bons soldados de Cristo, ao comando dele, nosso general. O Senhor é o mesmo e continua abrindo os mares para que o seu povo passe a pé enxuto. A ele, pois, toda honra, toda glória e todo louvor. O milagre em nossa vida é uma possibilidade absolutamente real. Sim, o milagre acontece na vida daqueles que plantam sementes gloriosas de fé. Portanto, tenha calma. Foi assim com Moisés e com tantos homens e mulheres de Deus, do passado e do presente. O texto do Salmo 40, verso 1, é oportuno, é tempestivo, é atual. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Israel, no deserto, não fez outra coisa senão murmurar e se inquietar desde que saiu do Egito. Não havia confiança no Senhor, mesmo depois dos grandes sinais
realizados para a sua libertação, o povo não aprendeu a confiar. O Senhor, com braço forte e mão poderosa, libertou Israel do seu cativeiro de 430 anos. Mas, conhecendo o caráter dúbio do seu povo, ele deixou para o instante final o grande portento. Apesar da incredulidade e da murmuração do povo, havia alguém ali que testemunhava e confiava em Deus. Esse alguém era Moisés. Então, a desculpa de que só você é cristão em sua casa não funciona. Se você crer verdadeiramente, você verá a glória de Deus em qualquer situação. Comece, pois, a bradar a sua vitória. Um só com Deus é uma maioria absurda. O salmista, no capítulo 18, verso 29, diz: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Quando exercitamos a nossa fé, como Moisés o fez, descobrimos que Faraó e o seu exército não representam ameaça alguma para nós, porque o Senhor é quem peleja por nós. Viva neste mundo, mas não viva para agradá-lo. Não viva como se não existisse eternidade. Deus ainda chama por nós e nos quer perdoar se formos humildes para perceber que estamos distantes da sua glória. Daqui mais alguns anos, quem ainda não envelheceu, envelhecerá. E mais um pouquinho, partiremos dessa vida e ali na eternidade teremos um encontro face a face com o nosso Deus. Então diremos, parafraseando o profeta Jeremias: eis o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultemos e nos alegremos. Andemos com Deus e vivamos para Deus. Quanto às agruras da vida, tenha calma. A Deus a glória pela sua sabedoria infinita e pelo seu amor leal, que assim conduz o seu povo. Na ansiedade, lance-a em Deus, pois Ele tem cuidado de nós. E na agitação, na faina diária, tenha calma, pois está escrito: acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará. Devo concluir, mas quero fazê-lo dizendo a você que não se vence deserto, murmurando, agindo sem fé, desistindo de lutar, querendo que outros nos carreguem nos braços. Mas se vence deserto, com trabalho, com esforço, com lutas, com perseverança, com coragem, com calma e fé. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, Ele vem estar conosco e nos acompanha nos desertos da vida para nos guardar, nos proteger, realizar milagres e, ao final, nos entregar a vitória. Portanto, se você ainda não fez, vem para Jesus. E que neste propósito nos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.